Jornada nas Estrelas sempre foi mais do que uma série espacial. Ela virou símbolo de esperança, de exploração científica e do futuro ideal da humanidade. Indo da série clássica até Strange New Worlds, a franquia criou um universo gigantesco, cheio de filosofia, política, viagens no tempo e tecnologias absurdas. Mas mesmo os maiores clássicos possuem os seus problemas. E quando os fãs começaram a analisar certos detalhes, perceberam que algumas coisas simplesmente não fazem sentido. Galera, o universo de Jornada nas Estrelas é muito vasto. Afinal, são 14 filmes, 13 séries de TV, temos quadrinhos, livros, animações, e eu sei que é muito difícil manter tudo isso de uma forma bem coesa, tudo fechadinho. De um jeito ou outro, alguma coisa acaba passando, seja com um cânon da franquia, uma coisa ali ou outra aqui que não faz o menor sentido, e muitas delas os fãs acabam relevando. Mas há outras que não tem como relevar, porque são tão óbvias, tão importantes dentro da franquia, que simplesmente aí não fazem o menor sentido. E é justamente o que a gente vai ver nesse vídeo. 10 coisas que não fazem sentido dentro da franquia Jornada nas Estrelas. Mas antes de falar sobre elas, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, é muito importante, galera, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos começar falando de Miles O'Brien e sua patente. Tudo porque, antes de integrar o elenco principal de Deep Space Nine, ele era um personagem recorrente em A Nova Geração. Só que quando a gente fala da patente do O'Brien, é um tanto confuso. Porque quando ele começou em A Nova Geração, ele era um alferes. Aí na mesma temporada, ele foi alçado ao cargo de chefe de transporte e ganhou a patente de tenente. Só que aí mais tarde a gente descobre que O'Brien na verdade era um suboficial e nunca frequentou a Academia da Frota. Então quando a gente olha A Nova Geração e Deep Space Nine, os relatos tanto dele quanto de outros personagens acabam se contradizendo com relação à sua patente. Quem também teve problema com patente foi Tuvok, de Jornada nas Estrelas Voyager. Tudo porque, ao longo de alguns episódios, ele usou a insígnia errada de sua patente. A gente sabe que Tuvok era muito próximo da Capitã Janeway, era um membro vital da tripulação e também salvou a vida de vários companheiros ao longo das temporadas da série. Só que aconteceu o seguinte, nos 12 primeiros episódios de Voyager, ele usava a insígnia de tenente comandante, mas na verdade ele era apenas um tenente. Mas aí quando chegou o episódio 13 da primeira temporada, felizmente isso foi corrigido e nunca mais erraram. Tem uma coisa que é muito importante, mas não faz o menor sentido. Você lembra da seguinte situação? A Enterprise deveria ir audaciosamente aonde nenhum homem jamais esteve. Só que repara na seguinte situação, quase sempre eles acabavam se deparando com colonos, outros membros da Federação ou então algum humano perdido por aí. Inclusive suas missões raramente iam muito longe do que as bases estelares 11 ou 12. Então pensa na seguinte situação, afinal a Enterprise tinha uma missão de 5 anos para explorar um território totalmente desconhecido da galáxia. Mas eles normalmente ficavam muito próximos do território da Federação. Então isso não faz sentido e é uma contradição. O episódio 4 da segunda temporada da série clássica nos apresentou ao multiverso, ao chamado Universo Espelho. Isso foi uma das coisas mais legais de Jornada nas Estrelas. E nesse Universo Espelho estavam os Terráqueos, o Império Terráqueo, que era praticamente parecido com o que a gente conhecia. Só que penso o seguinte, é difícil a gente imaginar que pessoas que sejam violentas, assassinas, xenófobas, não confiáveis,
consigam alcançar a mesma coisa que a Federação fez e totalmente sozinhos. Tudo bem, isso é plausível? Com certeza, a gente já viu exemplos disso. Mas será que dentro dessa terra não existe uma voz divergente? Não existe resistência? Uma pessoa que não concorde? Uma pessoa que pense diferente? Não, todo mundo era mau. E por conta desses detalhes, o Império Terráqueo não faz o menor sentido. Uma coisa que talvez não faça o menor sentido, ou é no mínimo controverso, é a questão do dinheiro em Jornada nas Estrelas. A gente sabe que a Federação não usa mais dinheiro, e quem dá uma bela explicação sobre isso é o Capitão Picard no filme Primeiro Contato, e também aos replicadores, que fazem praticamente de tudo. Então dinheiro não faz sentido. Tudo bem, não é toda espécie que pensa assim. Tem outras espécies que, lógico, querem alguma coisa em troca. Mas aí, a Federação vai estar pagando ou trocando. Entendeu a questão? E vamos ver algumas situações. Por exemplo, o Capitão Kirk pagou por dilítio no quarto filme da franquia. Nós já vimos a Doutora Crusher comprando lenços. Também vimos Picard comprando em Risa. E agora? E a questão de Deep Space Nine, em que vemos vários oficiais da Frota Estelar pagando o Quark. E aí, vão pagar o Quark com o quê? Com créditos? Que créditos? Não existe dinheiro. Vão pagar com ouro? Também não faz sentido. Latinum? Também não faz o menor sentido. Entendeu como o assunto é bastante controverso? Então essa questão do dinheiro não está muito bem explicada e por isso não faz sentido. Em 2009 tivemos o reboot de Jornada nas Estrelas, a chamada Kelvin Timeline. Lá Spock volta ao passado e com suas ações acaba criando uma nova linha do tempo. Mas aí tem um grande problema, porque tudo aconteceu na quinta temporada de Deep Space Nine, quando fomos apresentados ao Departamento de Investigações Temporais da Federação, que é justamente responsável por fiscalizar a linha do tempo, alterações na linha do tempo. Então, eu acho que você já percebeu. Então, se Spock voltou no tempo e alterou tudo, então esse departamento deveria ter entrado em ação. Mas o que acontece é que não há qualquer menção a esse departamento lá na Kelvin Timeline. Então o que aconteceu? Eles sumiram? Não existe mais? Isso não faz o menor sentido. Essa já é velha, todo mundo já conhece, que é a questão entre Khan e Chekhov. Khan foi um dos maiores vilões de Jornada nas Estrelas, e sua memória é impecável. Aí quando chegou ao segundo filme da franquia, quando os dois se encontram, Khan relembra de Chekhov. Mas como assim? Pois Khan esteve na primeira temporada, Chekhov só chegou na segunda temporada. Então é um tanto estranho. Inclusive os próprios roteiristas de A Ira de Khan reconheceram esse erro. Aí parece que, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, é que chegaram a um denominador comum. Pois a única explicação plausível que existe é que em algum momento o Khan passou por Chekhov dentro da Enterprise. A gente não viu isso em cena, mas isso aconteceu e explicaria por que o Khan se lembra do Chekhov. Vamos relembrar o bom e velho Spock, que tinha a crença de que não se deveria mexer com o curso natural dos eventos. Só que quando chega o reboot de 2009 e Spock percebe que a linha temporal foi alterada, ele aperta o botão do F e fala: olha, agora eu posso fazer o que quiser. Ou seja, mudaram totalmente as ideias do personagem. Não à toa, Spock dá a Scott a fórmula do teletransporte transdobra, o que permite que Scott e Kirk sejam teletransportados de uma base avançada da Federação até a Enterprise, que estava em velocidade de dobra. Mas aí entra uma questão muito importante, pois lá em A Nova Geração a gente descobre que esse tipo de teletransporte é praticamente impossível e só poderia acontecer se o sinal do teletransportador corresponder à velocidade da nave.
e mesmo assim seria muito difícil. Só que entra outro grande problema e que não faz sentido, pois Spock diz a Scott da linha original que mais cedo ou mais tarde ele mesmo descobriria essa fórmula. Então por que depois Scott nunca mais falou sobre ela e nunca compartilhou com ninguém? Os trio passaram por algum tipo de inconsistência. Vamos relembrar que eles apareceram pela primeira vez na 4ª temporada da nova geração. Já em Deep Space Nine, eles passaram a ser mais recorrentes, principalmente na figura de Jadzia Dax, que era uma personagem principal da série. Só que aí entram duas coisas que não fazem sentido. Primeiro, nós descobrimos lá em A Nova Geração que usar o teletransporte poderia ser prejudicial a um simbionte. Só que em Deep Space Nine, Jadzia usa a todo momento o teletransporte e não tem nenhum efeito adverso. E outra coisa aí que ficou meio estranha também foi lá em A Nova Geração, pois há um episódio em que um simbionte queria manter seu relacionamento romântico com a Dra. Crusher e ele passa para um novo corpo hospedeiro. Só que o cânone da franquia estabeleceu que isso era proibido para os trio. Quando eu falo que Strange New Worlds, que é uma série até legal, mas que adora atropelar o cânone de Jornada nas Estrelas, a série clássica, ninguém acredita. E eles fizeram isso mais uma vez. Primeiro, vamos relembrar que lá no episódio 9 da primeira temporada, Spock diz a Scott que nunca fez uma fusão mental com um humano antes. Inclusive, quando ele vai fazer essa fusão com o Dr. Simon, ele diz que é uma prática pessoal vulcana e que fazer essa fusão com um humano pode ser perigoso. Só que aí entra uma coisa que não faz sentido. Porque lá em Strange New Worlds, que se passa antes da série clássica, o Spock fez isso com vários humanos. Isso aconteceu no episódio 4 da primeira temporada, em que ele faz uma fusão mental com a La'an, e aconteceu novamente no episódio 10 da terceira temporada, que ele faz uma fusão mental com o Capitão Kirk. Mas como assim? Se ele disse depois que nunca fez uma fusão mental com o humano, o que aconteceu? Apagaram a memória dele, o cara ficou doidão? Não faz o menor sentido. Agora eu quero saber, qual a coisa mais sem sentido pra você na franquia Jornada nas Estrelas? E você aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, que é muito importante, galera. Não esqueça de deixar o seu like. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.